sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da Opus Cast, o podcast da Opus Terapias Especializadas em parceria com o Estúdios Pops. Esse podcast ele é voltado para mostrar todo o trabalho da gestão pública, no qual ela contribui, e de qual forma ela contribui no tratamento de pessoas, e a assistência, a pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista. Hoje, para darmos continuidade, a um assunto muito importante relacionado ao mês da conscientização do autismo, tenho a oportunidade de conversar com duas pessoas que são referências, na construção da nossa cidade. Então, eu tenho o prazer de convidar, a Soraya Cristina Silva de Oliveira, coordenadora da Rede de Saúde Mental, e Júnia Benedita Souto de Oliveira, coordenadora da Rede de Assistência à Pessoa com Deficiência. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso OpusCast. Obrigada. Bom, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como que foi a trajetória de vocês até chegar, ao posto de coordenação. Eu entrei na secretaria, na prefeitura, na verdade, no ano de 2013, concursada, sou fisioterapeuta de formação. Eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá eu atuei como fisioterapeuta por 9 anos no CA de Laranjeiras. Depois disso, eu fui para o Centro Vida, lá em 2021, trabalhei com reabilitação cardiorrespiratória, com pacientes pós-Covid, e uma coordenadora, que era a antiga coordenadora da pessoa com deficiência, me convidou para trabalhar com ela, para trabalhar lá na secretaria. Então, desde 2022, eu estou como coordenadora da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Bacana. Então, eu estou mais tempo, sabe? Muito mais tempo. Eu estou na prefeitura desde 2004, né? Então, há 21 anos, quase 26. Eu entrei como psicóloga, já entrei na Secretaria de Saúde, trabalhei na Atenção Primária à Saúde, numa unidade PSF. Trabalhei por 4 anos, depois eu fui trabalhar no Serviço Especializado de Saúde Mental, que é o CAPS. Então, eu trabalhei no CAPS durante mais ou menos 12 anos e trabalhei na assistência do CAPS, depois trabalhei na coordenação do serviço, do CAPS, e, por fim, eu fui trabalhar na secretaria como apoio técnico da saúde mental. Estou há 2 anos como referência técnica na coordenação de saúde mental. Bacana. E a gente sabe, que o cuidado na saúde, ela não acontece de forma isolada. Eu queria entender de vocês, tanto a parte da rede de saúde mental quanto a assistência à pessoa com deficiência, como que isso acontece na prática, Se há essa integração ou se realmente cada um atua de forma isolada e depois lá na frente faz essa junção. Então, eu acho que é muito importante que toda a sociedade entenda que para que a pessoa com deficiência ou a pessoa atípica, ela precisa de um cuidado multidisciplinar, entre as redes. Então, por isso que hoje a gente diz rede, porque ela transita, nossas redes são redes transversais que transitam umas com as outras, porque a gente precisa da rede da pessoa com deficiência, precisa da rede de saúde mental, assim como precisa, dependendo do ciclo de vida que cada um esteja, da rede da criança e do adolescente ou do adulto, porque como seres humanos, nós somos bem complexos, então não tem como ficar ali naquele seu mundinho de rede, E eu acho que já é uma política da secretaria, essa política de trabalhar em rede. Então, todos os nossos fluxos, nossos protocolos, eles são realizados em conjunto, em todas as redes, pensando e elaborando as estratégias que a gente vai trabalhar lá na ponta. É interessante isso, de fazer essa ponte, esse elo, e não tratar a pessoa de forma isolada, de acordo Sim. com o CID ali inicial. Bom, Soraya, a gente tem visto, nos últimos anos e nos últimos dias, inclusive, o aumento, dos diagnósticos de autismo, também de comorbidades, Sim. Então, já que a gente tem esse trabalho de forma integral, eu gostaria de entender, assim, para você também explicar para o pessoal que está nos assistindo, como que acontece esse acolhimento, Como que é feito, se a pessoa ali diagnosticada, com TEA, ela vai direto para a rede de saúde mental ou ela cai diretamente, na sua coordenação da assistência
a pessoas com deficiência, lembrando também que o transtorno do espectro autista, ele também se enquadra, né, na assistência de rede a pessoas com deficiência. Eu queria entender um pouquinho. Eu queria fazer uma observação, né, que a gente, a partir dessa gestão do doutora Denilson na Secretaria de Saúde, a gente começou a trabalhar com uma linha de cuidado para o transtorno do espectro autista. E onde que começa, né? Onde que a pessoa procura, onde que o paciente ele tem os primeiros diagnósticos ou as primeiras triagens, eu acho que é melhor dizendo. É lá na atenção primária, no postinho de saúde mais próximo da pessoa, né? Uma pessoa mora num bairro, por exemplo, Santa Mônica, ela vai procurar a unidade de saúde básica mais próxima da casa dela e vai procurar a equipe lá, o médico, o enfermeiro. Normalmente, né, o psicólogo faz também uma avaliação inicial. Através dessa avaliação multiprofissional na atenção primária, a gente vai encaminhar o paciente que tem uma suspeita ou alguns indícios para a atenção especializada. A gente tem ainda na atenção primária também médicos que são tutores de psiquiatria. Como que eles trabalham, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, faço uma avaliação de uma criança lá na atenção primária, lá no postinho de saúde, e quando eu percebo que tem uma suspeita de algum quadro, eu vou pedir uma tutoria de psiquiatria, que é um atendimento do médico, psiquiatra, junto com o clínico geral e outro profissional da equipe. E aí esse psiquiatra, normalmente, ele traça, né, esse diagnóstico inicial e dá início ao processo de encaminhamento para o serviço especializado, ou, se for um caso leve, de acompanhamento na própria atenção primária. Aí lá ele vai dar seguimento com a equipe multiprofissional. Bacana. Isso engloba também a questão da intervenção precoce, né, Júnia? Assim, eu queria entender um pouquinho, porque hoje também na minha prática clínica, a gente sempre prioriza que a criança ali inicia de forma precocemente qualquer atendimento, né, independente se vai ter ou não algum diagnóstico futuro. E gostaria também de entender que, embora, né, se fala muito na intervenção precoce, como é feito se a criança já passou ali da primeira infância, né? Porque geralmente, quando se fala em intervenção precoce, é crianças de 0 a 2 anos, né? E quando a criança já tem mais de 5 anos, como que isso é feito? Como que é o passo a passo, né, para ser inserido dentro do acolhimento e tratamento dentro da rede? Então, eu acho que a intervenção precoce é uma das principais e algo que é um dos nossos maiores desafios em termos de SUS. Porque quando nós dizemos em atendimento à criança, a gente precisa de pensar em algumas questões, como, por exemplo, a capacitação dos profissionais, porque aqueles profissionais que estão atendendo aquele indivíduo, ele tem essa capacitação. Então, hoje a Secretaria Municipal, juntamente com o nosso secretário, doutor Denilson, o nosso prefeito, o Paulo Sérgio, nós temos pensado muito nisso, nessa questão de estar capacitando esse profissional para que ele tenha esse olhar para essa intervenção precoce. Hoje está padronizado uma ferramenta de rastreio, que ela é muito utilizada pelo Ministério da Saúde, que é o MChat, que é para as crianças até 18 meses a 24 meses, é usado o MChat. Esse MChat, o pediatra, ele faz essa avaliação, ele vai estar observando os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Por isso é importante você, mãe, você, pai, você é responsável por essa criança, levar os seus filhos nas consultas pediátricas de rotina, na puericultura, porque é importante para que a gente possa observar como está esse desenvolvimento dessa criança. Então, hoje a nossa equipe, houve capacitações, treinamentos a respeito do MChat, há estímulo para que esses profissionais utilizem o MChat, inclusive é direito do paciente. Então, a gente tem preconizado para que isso seja feito. Caso naquele momento não tenha sido identificado nenhum tipo de atraso, né, até os 2 aninhos, a Secretaria Municipal de Saúde criou algumas ferramentas, que é usada pela secretaria, que hoje a gente chama de FAD. Nós temos o FAD-1, que é uma ferramenta de rastreio dos 2 aos 6 anos de idade, 6 anos incompleto, e o FAD-2, que ele vem de 6 a 12 anos. São ferramentas de rastreio. Ela dá diagnóstico? Não. Pensando nessa dificuldade que disse a princípio
que muitas vezes o profissional, ele tende... Será que está ali na idade ou não? Nós criamos essa ferramenta para auxiliar e para que os pontos possam ser observados desse desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança ela é avaliada hoje. As crianças que chegam na unidade, elas são avaliadas com essa ferramenta. E se confirmada a suspeita de algum tipo de atraso, seja ele leve ou muito grave, ele vai ser encaminhado para o tratamento adequado de acordo ali com o que a ferramenta apontar. Então, a gente tem preocupado muito com isso, sim. Então, o município de Uberlândia, ele tem avançado no cuidado à pessoa com transtorno do espectro autista, pensando em modos de atender esse paciente com mais acolhimento, humanização, para que a saúde possa receber essa família, esse paciente, esse usuário da forma que ele merece. Não é, Soraya? Isso mesmo, Júnior. Eu acho que a gente tem investido, né, nas políticas públicas, mas a partir de uma história que começou com a população. Eu acho que com os usuários dos serviços, as mães dos pacientes com transtorno do espectro autista e outros vários, elas se mobilizaram, a sociedade se mobilizou e começou a cobrar o poder público. E a partir disso, né, a gente tem implementado políticas que precisam se desenvolver cada vez mais, mas eu acho que a gente caminhou até aqui, fazendo um trabalho que se preocupa com a voz do cidadão. Pensando, né, na elaboração desses protocolos, né, no qual qualquer profissional da saúde de imediato, né, possa estar ali utilizando, a gente vê que também é um meio de inclusão. Né, foi pensado uma forma de incluir todas as crianças e adolescentes que chegam até a rede, né, para ter um atendimento de qualidade, para ser direcionado ali, né, para possível profissional ou tratamento necessário. Sim. E falando um pouquinho, Soraya, sobre a inclusão, né, quando falamos de inclusão, a gente não fala apenas somente dos tratamentos que são oferecidos pela rede, né, mas a gente também fala de acolhimento, fala de autonomia, e na visão, né, na sua visão, enquanto coordenadora da rede, qual que é a sua visão para promover a autonomia dessas pessoas, né? Além de oferecer um tratamento especializado? Olha, eu acho que a gente precisa trabalhar com outros setores, né, com outros dispositivos, assim, como na saúde, né, nos várias equipes de saúde, com a educação, com o desenvolvimento social, com a Secretaria de Cultura, e a gente tenta fazer um trabalho que ele é transversal, né, que possibilita que o sujeito transite pela cidade, transite pelos serviços. Eu acho que isso é o mais importante, né, quando a gente fala de inclusão, de autonomia, é propiciar que a pessoa desfrute, né, de todas as possibilidades. Mesmo que ela tenha qualquer transtorno, né, ela ser incluída nas políticas da cidade como um todo, não só da saúde. Eu acho que isso é muito importante. Demais, extremamente importante nessa questão de incluir, né, todo mundo dentro de uma sociedade, principalmente igual à nossa, né? Porque eu acho que a pessoa com deficiência, a nossa sociedade, ela tem que respeitar como uma pessoa, né? Independente se ela é uma pessoa que tem uma limitação física, intelectual, se ela tem uma limitação sensorial, ela precisa circular nos nossos meios. Então, a educação tem que estar preparada para receber essa pessoa, esse cidadão que paga seus impostos, e isso a prefeitura tem essa preocupação. Hoje a gente pensa dentro das nossas políticas desenvolver isso, né, para que a pessoa seja atendida como um indivíduo que tem os seus direitos e seus direitos garantidos. A gente tem visto várias questões, né, aí na mídia, como uma sala multissensorial para o tratamento, né, acesso a inícios de tratamento de forma mais fácil, de forma mais específica. Eu gostaria de entender de vocês, né, quais são os avanços que vocês observam hoje, tanto na rede de saúde mental quanto a assistência de pessoa com deficiência, né, pontuar um pouquinho, né, desses avanços, porque às vezes as pessoas estão tão acomodadas a saber de algo que às vezes já está ultrapassado, né, de evidenciar, né, porque eu sei que aqui em Uberlândia existe, né, esses avanços significativos, principalmente nessa área, né, se tratando, né, do transtorno. Na rede de cuidados da pessoa com deficiência,
Há anos atrás, eu digo isso porque eu sou irmã de uma pessoa com deficiência. Então, eu sei que existem algumas limitações para o atendimento da pessoa com deficiência. Hoje, aqui em Uberlândia, nós contamos com. Claro que eu posso dizer que precisa melhorar, não estou dizendo que está ótimo, mas a gente o tempo todo tem pensado em melhora. Sim. Nós tivemos o primeiro centro de referência do transtorno do espectro autista, que é o CRTEA. Nós temos o campus da pessoa com deficiência, que é um serviço totalmente municipal. Nós não temos nenhum tipo de ajuda, de custeio do Estado, do governo federal, ele é 100% município, porque a gente viu essa necessidade. Nós temos o SER, que é um serviço habilitado, que é o nosso único serviço que tem algum tipo de ajuda, tanto estadual quanto federal. Além disso, nós temos o serviço APAI, a ACD, clínicas subvencionadas, clínicas de atendimento particular. Nós estamos aí com a contratação de clínicas de fonoaudiologia, que é algo que a gente precisa muito de fonoaudiólogos. Então, a gente está o tempo todo pensando em modos para que essas crianças e esses pacientes, não somente as crianças, mas os pacientes de todos os ciclos de vida, ou seja, de todas as idades, possam receber esse cuidado. Então, assim, com muito orgulho mesmo que eu digo que tem avançado. Claro que nós precisamos, eu não posso dizer que é 100%, porque sempre dá para melhorar, e é esse o nosso intuito como gestão. Mas a gente tem pensado, todas as vezes que a gente faz um fluxo, que a gente pensa em um modo ali de atendimento de uma unidade, é sempre pensando no cidadão. Porque a gente sabe que são vidas. Atrás daquele paciente tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem uma vida que ela precisa estar reabilitada, estar habilitada para viver uma vida 100% tranquila, boa, conviver em sociedade. Hoje a gente se vê aí tantas crianças atípicas, né? E a gente pensa, eu penso muito isso, sabe? O que vai ser dessa criança daqui a 20 anos? Então a gente pensa que ela precisa estar reabilitada, que ela precisa estar habilitada para que ela possa viver a vida dela plenamente. Então é esse o nosso motivo de trabalho da nossa gestão. É isso que a gente quer. Nossa, e eu faço uma observação muito bacana, assim, eu como terapeuta ocupacional, que prezo, né, pela autonomia e ali pela qualidade de vida do indivíduo, eu fico muito feliz em saber, né, que enquanto gestoras, parte da rede, ou se não a rede como um todo, também tem essa prioridade, né, de não ver a pessoa somente com aquela necessidade e ponto, mas de pensar além, né, de como será esse indivíduo no futuro, o que será que a gente, enquanto gestor, né, pode proporcionar não só para a pessoa com deficiência, né, para a pessoa ali dentro do espectro, mas também para a família, né? Eu acho assim, de coração, eu fico muito feliz, porque não é aqui somente em Uberlândia que há falhas que, igual vocês mencionaram, mas eu sei que em outros lugares há falhas muito maiores, né? E que às vezes o potencial e ali a prioridade não é somente a pessoa, né? Não é o futuro dessa pessoa, é somente aquele início ali. Eu queria voltar numa questão que a gente também tem trabalhado com muita ênfase, assim, muita dedicação, que é o acolhimento da pessoa lá perto da casa dela, que eu acho que assim, a gente trabalha com serviços especializados, mas a gente tem um objetivo, principalmente a partir desse ano, que é de fortalecer a atenção primária à saúde, porque é lá onde o sujeito está, onde a pessoa mora, que ela vai procurar a unidade, né? A unidade faz parte da vida dela, a atenção primária, o postinho de saúde faz muito parte da vida diária dela. Então, a gente tem se esforçado por capacitar os profissionais para eles fazerem esse acolhimento e esse cuidado. Então, a gente tem uma experiência que ela está recente, mas ela tem sido uma experiência de sucesso, que é a Oficina do Brincar, que é uma oficina que é realizada por profissionais de várias categorias para trabalhar com crianças com diversas questões em saúde mental, com transtorno de espectro autista, com TDAH e por aí vai. Assim, de estar acompanhando essa criança lá perto da casa dela, com profissionais que ela conhece, que ela tem vínculo. Então, essa é uma experiência que a gente pode falar que ela é exitosa, sabe? Que foi um avanço, acho que nos últimos 2 anos a gente conseguiu implementar e agora a gente tem colhido os frutos disso. Nossa, isso é muito bacana. Falar do brincar Isso. é excepcional.
para que as pessoas possam entender o porquê disso, foi algo que foi planejado em equipe mesmo, as redes, Sim. Não somente as redes, mas também os serviços especializados estavam ali, o CAPS, Infância e Juventude, o Serviço SER, Campus, CRTEA, foi uma equipe muito grande que pensou, que cuidou de fazer algo assim mesmo, para que o profissional pudesse estar preparado para receber essa criança, e porque acho que a pessoa precisa entender que o brincar para a criança é algo que desenvolve o potencial que essa criança possa ter. Sim. Então, às vezes, uma brincadeira que. Mas por que aquela criança está brincando de jogo da memória? Para nós adultos, não tem nenhum fundamento terapêutico, mas se nós formos observar, para uma criança com transtorno do espectro autista, por exemplo, se ela está ali em grupo, ela vai estar aprendendo a trabalhar com os seus pares, a estar junto, a olhar no olho, a prestar atenção. Então, a gente trabalha vários aspectos e a gente quis estimular isso na nossa equipe multi. Então, a oficina do Brincar veio, eu creio, para ficar. Foi distribuído caixas do Brincar para que pudesse essas crianças serem avaliadas utilizando esses equipamentos. Foi distribuído para cada unidade básica de saúde a cartilha do Brincar, para que a pessoa que estiver ali naquele atendimento tenha alguma dúvida, consulta. O que eu posso usar, tal brincadeira, tal. Então, a gente tem estimulado muito as equipes da saúde para que possam desenvolver esse projeto, e a gente está, como diz muito bem minha amiga Soraya, a gente está colhendo já os frutos, a gente já está observando esses frutos sendo colhidos. E realmente, o brincar, ele é a ocupação, é a maior ocupação ali da criança, né? Primordial, né, eu acho. Primordial. E através de qualquer brincadeira, né, qualquer estímulo ali ofertado, a gente colhe diversas observações que às vezes passa despercebido. Exatamente. E é ali que a gente consegue identificar algo que pode ser bem tranquilo, né, no futuro. Sim. E assim, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, tanto para a comunidade, para as famílias, para os profissionais de saúde, sobre a importância, né, da inclusão, desse acolhimento, de pensar no próximo não somente pela deficiência ou pelo diagnóstico, mas como um todo. Então, eu queria deixar, né, como para toda a sociedade, que a pessoa com deficiência, a pessoa atípica, é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que tem potencialidades, é uma pessoa que tem habilidades e é uma pessoa que precisa de se desenvolver. E nós, enquanto sociedade, temos essa responsabilidade de promover essa inclusão como pessoas, como seres humanos e também como política pública. Política pública em que sentido? Sentido de que é o nosso maior desafio hoje, é que outros entes se envolvam também, como educação, o desenvolvimento social, como a Soraya bem disse, para que possa ser feito pensar nesses espaços que essa pessoa esteja incluída. Então, como sociedade, é esse nosso desafio hoje, é que nós estejamos preparados para receber de braços abertos essas pessoas, seja no supermercado, seja na igreja, seja em um restaurante, seja até mesmo na nossa casa, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Se a criança tem alguma questão, você nem convida para a festa. Então, vamos abrir o olho, vamos tratar essa criança como alguém que tem potencial e que precisa ser cuidada. Eu penso, assim, como coordenadora da rede de saúde mental, de atenção psicossocial, eu acho que a gente precisa primar pelo respeito à singularidade. Então, cada pessoa é uma, independente dela ter um diagnóstico, independente dela ter, né, um transtorno, qualquer que seja ele, eu acho que a gente precisa respeitar a singularidade e entender que essa pessoa também tem potencialidades, né? A Júnia falou isso agora há pouco, mas só para reforçar, ela não é só um transtorno, só um espectro, ela é muitas coisas, e eu acho que a gente precisa trabalhar isso nas nossas equipes, nos nossos profissionais e na sociedade. Acho que respeitar a singularidade é o mais importante, assim, no meu ponto de vista. Exatamente. Meninas, Soraya, Júnia, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né? Foi uma conversa muito, foi fundamental,
né? Assim, tanto para mim quanto profissional, para quem nos assiste, eu acho que somou demais, né? Principalmente nessa questão, né, de incluir a pessoa, de mostrar que a rede ela tá andando junto com as famílias, né? E não do lado, mas sim de mãos dadas, e isso é o que importa, isso que é gratificante. Foi uma conversa muito bacana, que eu tenho certeza, né, que foi, assim, muito necessário, não só para mim enquanto profissional, mas para todos que estão nos assistindo. Então, muito obrigada por ter contribuído com o nosso podcast. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E não perca, né, o nosso próximo episódio, o nosso terceiro episódio, que está muito bacana, também com um conteúdo bem legal, né, ao mês, né, da conscientização do autismo. Te espero lá.